Olá, bom dia! Estamos começando o Mais Saudável e hoje vamos falar sobre yoga e os seus benefícios para as crianças e para a gente grande também. E se você não curte muito o seu jeito de falar, acha a sua voz feia ou vira e mexe e fica rouco, não pode perder o programa porque vamos falar sobre os cuidados e o embelezamento da voz. E tem ainda uma receita de lanche super saudável. Vou ensinar vocês a fazerem duas receitinhas: leite vegetal e milkshake de banana com limão. E para começar o programa, vamos nos conectar com uma prática milenar que proporciona o equilíbrio entre corpo. Aqui no estúdio, duas mestres do yoga, a profissional de educação física e pesquisadora Cláudia Fetter e a especialista em yoga infantil Juliana Rosa. Bom dia, gurias. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Namastê. Namastê. Eu nunca sei yoga, enfim, qual é a diferença? Vamos para as pessoas poderem entender. Existem vários métodos. Olha, na verdade, assim, quando eu era criança eu ouvia yoga, tá? Depois, quando eu passei a estudar, daí eu vim entender que se chama yoga e na Índia se chama yoga. Mas eu acho que o como fala é o menor dos problemas aí, né? Eu acho que como fala pode ser qualquer um dos dois, todo mundo vai entender, né? A prática, ela é diferente? Algumas pessoas trabalham de forma diferente? Existem vários métodos dentro da prática de yoga, né? Mas todos com o mesmo objetivo. Então, existem nomes diferentes para levar a forma como as posturas vão ser de uma maneira diferente também, né? Então, são várias Hatha linhagens, vários mestres de yoga que tiveram linhagens. Então, aqui no Ocidente, a principal linhagem de yoga é do Krishnamacharya. O que mais chama, às vezes, a atenção das pessoas e afastam, às vezes, porque dizer, eu nunca vou conseguir fazer aquelas posturas que são muito difíceis. Não é bem assim. Por isso que é legal as pessoas irem conhecer esses nomes diferentes de yoga, né, como tu comentaste, porque cada prática vai fazer com que tu te sinta de uma forma. Tem práticas que vão ser mais meditativas, tem práticas que trabalham mais a respiração, tem práticas que trabalham bastante os asanas, que são as posturas, de uma maneira mais vigorosa, de uma maneira mais tranquila. Então, tem método para todo mundo conseguir se sentir bem dentro da prática. Dentro da tua especialidade, que é infantil, tem inúmeros benefícios e a partir de que momento bebê já pode praticar yoga? Sim, existe uma prática que a gente chama de Baby Yoga, que é o bebê junto com a mãe. O método lá da escola que a gente trabalha, as posturas elas são feitas no bebê, então são manejos que a gente faz no bebê para que eles consigam ter os mesmos benefícios. E a partir dos 3, 4 anos de idade eles já começam a praticar sozinhos, sem os pais. E isso é muito bacana porque estabelece um vínculo muito forte entre a criança e os pais. Sim, na época, na modalidade de Baby Yoga e depois mesmo quando eles já estão maiorzinhos, a partir dos 13, existe a modalidade de pais e filhos, que a gente trabalha muito essa questão do vínculo, da afetividade, da amorosidade, desse momento mesmo de aconchego, de acolhimento. Na corrida hoje do dia a dia, às vezes está difícil de ter esses momentos, então a gente une um momento de amor, de carinho com a prática de yoga e os benefícios que a gente traz. E quais são os benefícios? Falamos no começo sobre eles, quais seriam? São inúmeros benefícios, né? Então vamos do ponto de vista físico, podemos começar pela parte articular, né? Por trabalhar a flexibilidade, mobilidade articular, que é tão importante, né? Também a musculatura nos dois sentidos, né? No sentido do reforço muscular e no sentido do alongamento muscular, principalmente. E daí, do ponto de vista orgânico ou funcional, já passamos assim para uma parte que é dentro do ambiente cardiovascular, que melhora a capacidade respiratória, e isso sinaliza para todos os outros sistemas, né? Então, também tem a possibilidade de melhorar
o que a gente chama de modulação vagal cardíaca, que é como o coração vai responder às suas demandas, né? Mais esforço ou menos esforço, ele vai responder de uma forma mais adequada a partir desse tipo de prática que envolve respiração. Também as práticas que envolvem meditação são muito eficientes no domínio de estados mentais, né? Então, controle da ansiedade, controle da depressão. Na verdade, yoga é bom para tudo, é um excelente remédio. Hoje a gente vê um número também de hiperativos, com déficit de atenção. Tudo isso pode ser trabalhado no yoga com as crianças? Sim, com certeza. Aliás, a gente trabalha bastante valores, que a gente chama. Então, todas as aulas de yoga para criança, a gente trabalha vinculado a um valor. Então, um valor, por exemplo, de harmonia, de amor, de respeito. Então, esses valores vão norteando essas sensações, esses sentimentos, né? Hoje até numa das aulas a gente falou sobre doçura, palavras doces. Então, como a gente pode enfrentar um problema não de forma agressiva, mas com palavras doces. O que a gente pode falar, o que a gente pode fazer para aquela pessoa que está nos agredindo, ou por que a gente se sente agredido. E eu acho legal que antes da gente começar até a nossa fala aqui, a gente falou, será que o professor de yoga fica nervoso? Né? Então sim, eu acho que todo mundo fica nervoso, mas é como a Cláudia falou, a gente sabe o que é ficar nervoso, e então o que eu vou fazer a partir disso? Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com isso? E na parte física, falavas desses benefícios cardiovasculares, e tu tens uma pesquisa justamente mostrando sobre com mulheres, foram feitas no Instituto de Cardiologia. Isso. A gente demonstrou que através da pesquisa é que também tem benefícios sobre os vasos, né? Sobre os vasos sanguíneos, aumentando a capacidade de dilatação desses vasos sanguíneos, o que é então uma novidade, vamos dizer assim, que está começando a aparecer. Não, já apareceu alguma coisa sobre yoga, mas como nós tínhamos também... Isso foi feita uma pesquisa com mulheres hipertensas e pós-menopausa. Vamos ouvir o depoimento, nós temos aqui o depoimento de duas que participaram dessa pesquisa. Eu decidi participar, né, dessa pesquisa dela e gostei muito, porque sou uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, então eu acho que a yoga me ajudou nesse lado. E a yoga me deu uma calmada, assim. E a yoga, assim, realmente me deu um condicionamento, e além do mais, que foi uma coisa incrível, eu iniciei com uma terapêutica e reduzi a dosagem da terapêutica depois da yoga. Então, assim, isso assim, foi um dos grandes ganhos que a yoga proporcionou para mim, né? Esse trabalho realmente é importante porque está demonstrando que as pessoas, inclusive, podem até... É um caso particular, assim, né? Ela deve ter incorporado muito bem esses princípios e conseguiu atingir níveis de pressão arterial dentro daquilo que se considera adequado ao saudável, e o médico achou que poderia retirar a medicação. Então, né, ela se manteve fazendo os exercícios de respiração e tal. É possível a gente ter mais ganhos, e é muito importante que continue se fazendo mais estudos, né, para a gente ter mais dados mais robustos sobre o que realmente serve para o quê. Porque daí o médico vai poder também dizer assim, fazer esse tipo de yoga, fazer esse tipo de exercício respiratório, fazer meditação. Eu também já tenho casos de crianças com diagnóstico de hiperatividade, que já reduziram drasticamente as medicações. Eu tinha um aluno meu que não conseguia, olha, ele estava já com 7 anos, ele nunca conseguiu dormir bem, e hoje ele consegue dormir super bem. Eu tinha um outro caso de um aluno que roía as unhas, né, muito assim, e hoje em dia não rói as unhas. Esse que parou de roer as unhas foi 3 meses com exercícios de respiração que né, passando para ele e a mãe fazendo em casa diariamente. Então, quem trabalha com yoga, quem vive o yoga diariamente, a gente realmente se apaixona pelos benefícios. Então, é além do que a gente lê, a mágica dos 3 meses, entende? A mágica, os 3 meses a gente consegue realmente mudar, vamos dizer, de andar aonde as pessoas estão. E essa questão das crianças, assim, só para a gente complementar, tu iniciar esse tipo de prática que tem um caráter educativo muito profundo, iniciar já na infância
é muito mais carrega para a vida inteira. Vida toda, é a base, né? Nesse início de vida, que tenha então realmente uma vida satisfatória, seja feliz. Não, a chance de ter uma vida melhor é muito maior, sem dúvida. Muitíssimo obrigada, gurias, foi um prazer conversar com vocês. Nós que agradecemos. Namastê, Namastê. Te amo. Acho que eu não tenho praticado, já pratiquei e vou retornar com certeza. Ai, que bom. Esse caminho muito feliz. Vamos te cobrar. Podem me cobrar. Obrigada. E agora nós vamos para o quadro Espaço Saúde. O assunto é acidente vascular cerebral, popularmente chamado de derrame. É uma doença que ocorre quando os vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando então a paralisia da área cerebral, que ficou sem a circulação sanguínea. É uma das principais causas de morte. E quanto mais rápido o diagnóstico e o tratamento, maiores as chances de recuperação. A médica do Hospital Divina Providência, Diane Roso, faz o alerta e fala sobre os sintomas da doença. Os sintomas do acidente vascular cerebral, do derrame, os mais comuns que você pode identificar é perda de força no braço, na perna, especialmente de um lado do corpo, dificuldade para caminhar ou para se manter em pé, dificuldade para falar ou para entender o que está sendo dito, desvio da boca para um dos lados do rosto, inconsciência ou desmaio. Se você identificar um desses sintomas em algum familiar, não espere que os sintomas vão passar. Procure um atendimento de urgência e emergência, porque o atendimento precoce, correto, ele além de salvar a vida do paciente, ele diminui muito as sequelas, diminui muito o déficit neurológico que esse paciente pode adquirir com o derrame, com o AVC. Obrigada, foi dado o recado. E agora, então, rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre os cuidados e o embelezamento da voz. E tem também uma receita de milkshake saudável. Se você tem alguma sugestão para o programa, envia para o e-mail maissaudável@band.com.br. Já voltamos. Estamos de volta e agora o assunto é percepção, entonação e outros cuidados com a voz. Quem está aqui comigo no estúdio é a fonoaudióloga Helena da Rocha. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, prazer recebê-la aqui para falar justamente sobre a voz e a fala. Qual é a diferença em relação aos cuidados que a gente deve ter? Então, em relação à questão vocal, à projeção vocal, ao quanto a minha voz está limpa, né, a minha voz clara, então são questões relacionadas à estrutura da laringe, né, as pregas vocais, né, que seria o termo correto de utilizar. E a fala vem com as questões articulatórias, a dificuldade de posicionar a língua, de abrir bem a boca para uma fala correta, clara, né, então são dois assuntos que eles se envolvem, eles se entrelaçam na terapia da comunicação. Em relação à voz, por exemplo, quais são os cuidados básicos que todos devemos ter? Para vocês, por exemplo, apresentadores, pessoal da comunicação, jornalistas, é interessante hidratar, né? Tomar bastante água. Isso aqui. Sempre temos, inclusive, para os convidados. Isso mesmo. Então é interessante ter esse cuidado porque o ressecamento, né, das pregas vocais, ele vai ocasionar algumas patologias, como por exemplo, é muito comum fendas, né? Professores, educadores físicos que trabalham utilizando a voz até um pouquinho excessivamente, com gritos, né? Naquela aula de ginástica bem animada. O dia inteiro. O dia inteiro, por um período muito extenso, advogados, coachings, pessoas que trabalham realmente utilizando muito dessa voz, elas precisam sim reparar, olhar para isso, né? Como um instrumento de trabalho, olhar para a voz como algo que vai ser importante por talvez toda a vida. A colocação, os exercícios, eles podem ser diferentes para cada pessoa? Exatamente, muito bem colocado. A questão da avaliação fonoaudiológica, ela é bem direcionada, ela é específica. Cada um de nós vai ter um tipo de fala, vai ter um tipo de face, vai ter uma postura de língua diferente, um tipo respiratório. Então, cada um vai ter exercícios adaptáveis para aquele ser. Então,
Então, claro, a gente tem algumas técnicas universais de emissão de sons que vai dar uma clareza na voz ou deixá-la um pouco mais grave ou um pouco mais aguda. Por exemplo? Porém, posso te dar uma dica. Porém, se tu fizer essa técnica e já tiver uma patologia, já tiver uma fenda, um nódulo, um pólipo de prega vocal, tu pode agravar essa questão de piorar essa patologia. Então, para que isso não aconteça, é interessante a avaliação Por específica. exemplo, alguns exercícios, um que tu possa mostrar, assim, que seja, mas que a gente precisa saber se não tem nenhum problema? Claro, eu posso passar, assim, de dica hoje, o som do M, né? O som do M, ele vai estar aumentando um pouquinho a dinâmica da laringe, talvez suavizando um pouquinho a questão da soprosidade na fala, talvez diminuindo um pouquinho da secreção que possa estar em cima da prega vocal. Posso passar? Pode, claro. Então tá, me sinto à vontade então. Inspira bem, né? Puxa o ar pelo nariz, sempre o ar é importante ser puxado pelo nariz. Depois, se quiser, eu explico por quê. Enchendo os pulmões de ar e solta o som do M. Então isso vai promover a vibração das pregas vocais e essa voz vai ficar um pouco mais limpa. São músculos. Músculos. E às vezes eles, com os anos, com o tempo, ele vai relaxando. Se nós não trabalharmos eles, isso pode acontecer? Exatamente, são as presbifonias, né? Que é o envelhecimento das pregas vocais. E aí o que a gente então deve fazer para que... Malhar esses músculos. Malhar! Isso aí. Ah, que legal isso! Porque geralmente as pessoas esquecem. E acabam, quem fuma, por exemplo, as mulheres depois da menopausa acabam ficando com aquela voz. E talvez uma coisa bem interessante de eu colocar é que os músculos que fazem com que a gente engula, a deglutição, são os mesmos músculos que vão fazer a nossa fala. Então, quanto é importante preservar a musculatura da deglutição? Porque no nosso envelhecimento, lá a partir dos 60 e poucos anos, a gente tem uma perda de massa, né, importante. Então, talvez seja legal reforçar essas musculaturas para que a gente não tenha problema para engolir os engasgos. Que é muito comum. Muito comum. Numa certa idade. E as pessoas que acham assim, ai, minha voz é tão feia, tem uma voz muito infantil, ou não gostam da sua voz. É possível mesmo com mais idade, com 40, 50, mudar isso? Claro, inclusive hoje isso é uma procura muito interessante no consultório de pessoas que vêm para melhorar a sua qualidade vocal, né? Elas vêm com a queixa, a minha voz é irritante ou a minha voz é infantilizada, então é feito um trabalho direcionado para essas pessoas, para que elas façam essa muda vocal que às vezes ficou incompleta ou até mesmo mude o padrão que elas estão apresentando naquele momento, que é insatisfatório. Como é que se dá esse exercício? Eu costumo dizer que na primeira sessão tu já sente diferença. Porque, claro, é feita a avaliação e a pessoa já sai com aquela listinha de exercícios. No momento que tu te muniu daquelas técnicas, eu vou utilizar aquilo toda vez que eu for falar. Já vai mudando a musculatura, já vai mudando a postura da língua. Por exemplo, algum exercício assim que a gente possa saber em relação a isso? Ou realmente a gente precisa fazer essa avaliação porque corre risco caso tenha alguma patologia? Eu posso dar um exercício assim, aqui passar para vocês, um exercício universal de articulação, tá? Que talvez vai melhorar todo mundo pode fazer em casa, um momento antes de se expor ao público, eu vou apresentar um trabalho, vou dar uma palestra, vou fazer o exercício que a Fono Helena me ensinou. Então chama-se rotação de língua, a língua vai embaixo do bigode e faz toda a volta. E bocejar? Bocejar promove um relaxamento intenso na laringe. Então, sempre a questão de voz cansada, voz sussurrada, quando a voz não está exatamente cansada. Então, o bocejar ele vai alongar essa laringe na parte interna. A questão de rouquidão, as pessoas profissionais que vão perdendo, vão criando calos, sim. Eles podem recuperar, por exemplo? Sim, sim. Hoje é bem comum, os otorrinos mandam, né, para o consultório aqueles pacientes que podem sim fazer a fonoterapia ao invés de operar, né? Então, hoje é bem comum receber esses pacientes com essa possibilidade de cura apenas com os exercícios, como se fosse uma reabilitação. Ótimo, muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Tenho absoluta certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Agora, quero fazer uma pergunta. Quem já ouviu falar no Mesa Brasil Sesc?
é uma rede de solidariedade que une as empresas produtoras ou que comercializam alimentos e as instituições sociais que atendem pessoas em situação de maior vulnerabilidade. O propósito é evitar o desperdício de alimentos e dar o que comer para quem corre o risco de passar fome. E esse programa já existe desde 2003. E nos últimos 2 anos, o Sesc RS criou o concurso de receitas Chefe Mesa Brasil. Esse ano, então, a gente inovou, né, no nosso concurso do Chefe Mesa Brasil. Nós tivemos 2 categorias. Esse ano a gente colocou, então, a categoria do público em geral, onde a gente possibilitou, então, que as pessoas pudessem se inscrever e trouxessem, então, as suas receitas de aproveitamento integral, que foi muito bacana, né? Nós tivemos, então, os 2 finalistas que trouxeram receitas muito deliciosas e também as instituições que participaram e que trouxeram também receitas que elas fazem nas suas instituições com aproveitamento integral de alimentos e que acabam colaborando muito para uma alimentação saudável. A vencedora da categoria Entidades Sociais incrementou a receita de almôndegas usando uma planta alimentícia não convencional, a Ora Pronobis. Entre os outros ingredientes, encontramos os talos de cenoura. A importância, então, de fazer o aproveitamento integral dos alimentos está justamente relacionada com a necessidade da gente ter uma alimentação mais saudável, né, e evitar o desperdício. Essa era que a gente está falando tanto de sustentabilidade, de alimentos in natura, de comida de verdade, né, é importante que a gente tenha esse tipo de ação e incentivo às pessoas, né? Na categoria Público Geral, o primeiro lugar ficou para a Patrícia dos Santos, que apresentou a receita Red Velvet de casca de beterraba. Mais um ano, um sucesso, o nosso concurso, e ano que vem se inscrevam então, que a gente vai manter essa categoria, que foi muito bacana a gente ter as pessoas participando. Fica aí o registro de receitas que usam e abusam de tudo que o alimento pode nos dar. E a gente segue falando de receitas saudáveis. Agora é a vez da Mari, a guria natureba. Bom dia, galera. Bom dia, Laurinha. A receita de hoje dá para fazer agora mesmo, no café da manhã. Hoje eu vou ensinar o leite de aveia. É o leite mais baratinho que tem, é super fácil de fazer. Faz a qualquer instante. Pode ser usado para fazer bolo, milkshake. E pode ser usado para o que vocês quiserem, para fazer pão. Onde vocês colocam leite normal, pode usar o leite de aveia. Hoje a gente vai usar esse aqui, que é o farelo de aveia. Ele é bem fininho, facilita na hora de bater no liquidificador e é muito simples. Eu estou utilizando 2 colheres de sopa do farelo de aveia para 1 copo bem cheio de água gelada. E aqui que está o segredo. Usem água gelada para fazer leite de aveia. Se vocês utilizarem água morna ou água quente, o que vai acontecer? A aveia vai engrossar. Daí esse leite vai ficar meio liguento, o que não é legal. Não é que vocês não possam utilizar depois para tomar um cafezinho com leite. Pode sim, mas na hora de fazer ele, tem que fazer com água bem gelada. Então é super simples, coloca no liquidificador e bate. Simples assim. Ele vai durar uns 5 dias na geladeira. Vamos bater? Bate por 1 minutinho mais ou menos. Já vou fazer uma receita para vocês poderem ir para a cozinha e fazerem o café da manhã de vocês nutritivo com leite vegetal. E se vocês quiserem outras receitas de leites vegetais, tem lá no meu Instagram, é só me seguir, é @gurianatureba. Então volta pro liquidificador para a gente poder fazer a nossa batida de banana com limão e mel. Para isso, vou até mostrar minha banana no saquinho, porque é assim que eu faço aqui em casa para congelar. Quando ela tá amadurecendo, eu coloco em saquinho, sem casca, claro, e deixo congelada. Ela serve para fazer suco, para fazer smoothies, açaí, para fazer sobremesa, sorvete, picolé. Então eu vou colocar 2 congeladas dentro do meu liquidificador. Raspinhas de meio limão. E agora eu vou colocar o suquinho de meio limão. Não se preocupem que esse leite não talha. Gelo para ficar mais geladinho ainda e um pouquinho de mel, equivalente a 1 colher de sopa.
Agora é só bater. E aí, curtiram a receita? Se fizerem, mandem foto pra mim lá no Instagram que eu vou adorar compartilhar. Obrigada, Mari. Até semana que vem. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável? É fácil, só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. E agora, na sequência, quem está chegando? Alejandro Malo. E eu volto sábado que vem, 9h30, aqui na tela da Band. Eu te espero. Um ótimo final de semana para você. Beijo, tchau.